Ontem eu já recebi um monte de mensagem de vocês estudando e, e fazendo esboço. E a gente vai trazer vocês aqui para pregar. Cada uma vai pregar um capítulo. E é uma coisa linda. Eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz por isso. A gente tá aqui para isso. É a Caverna de Adulão, né? É. Tem muita pregadora aqui. Todas vocês pregam. Todas. Só basta exercer. O negócio é começar. E a gente não começa sabendo, não. A gente começa aos pouquinhos. A gente começa devagarinho ali, gagueja no primeiro dia, no segundo dia já fala melhor, no terceiro dia já tá desenvolvendo. Isso aqui é só para vocês começarem, porque às vezes a gente só precisa começar e não sabe como começar. Então, se tu não sabe como começar, eu vou te ensinar. Entendesse? Igual ensinar a andar de moto. Eu sei andar de moto. Meu pai me ensinou a andar de moto. E meu pai tá me ensinando a andar de carro, inclusive. A dirigir carro. E quando ele me ensinou a andar de moto, ele fez o seguinte. Ele me colocou em cima da moto e me explicou como funcionava a estrutura da moto. Ele disse, aqui nessa mão esquerda é a embreagem. Nessa mão direita é o freio de mão. Você não vai usar o freio de mão, porque é perigoso se tu tiver numa ladeira e tu descer e apertar o freio de mão. Ele vai travar o pneu da frente e o de trás vai ficar solto, vai te jogar para longe. Não aperte o freio de mão. É só uma segurança. Com essa mão aqui do acelerador, e ele me explicou como era que funcionava a moto. E ele disse, você vai devagarinho que pai tá aqui. E eu fui. No primeiro dia, quase que eu bato no muro. Faltou pouco. A moto do meu pai tava nova, com 2 dias de comprada. E eu juntei no muro, meu irmão. O pai foi segurando. Olha, eu não sei não o que foi aquilo, não. Foi terrível. No segundo dia, eu fui e caí quando eu fui dar a volta na moto. Meu pai segurou também a moto, não deixou a moto chegar no chão. Eu não sei que força é essa que meu pai tem, mas ele tem. Ele não deixa cair. Ele tem. E aí, depois... É exatamente, Alexia. Alexia disse, você vai que pai não tá aqui. É o que Jesus diz pra nós, É isso mesmo. E ele não deixa a gente cair, né? Pronto. Pai me ensinou e eu aprendi. Aprendi a andar de moto. Sei andar em moto com embreagem, sem embreagem, alta ou baixa. Eu sei andar. Só não tenho prática na capital, porque eu não ando desde que eu cheguei aqui no centro. Morar aqui na capital, em Recife, eu não pilotei mais. Eu só piloto moto no interior. Até porque a moto fica com o Carlos. E o que é que acontece? Eu fui ensinar minha sogra a andar de moto. E eu ensinei ela exatamente como meu pai me ensinou. Eu levei ela para um lugar que não tinha trânsito. Um lugar que ela podia aprender. Eu expliquei a ela como funcionava a moto. E eu disse a ela, vá que eu tô aqui. Vá bem devagarinho. Acelere e vá apertando o freio, eu tô aqui. Ela aprendeu, minha gente. Aprendeu no mesmo dia. E ela diz a todo mundo, quando tu quiser aprender a andar de moto, chama a Glória, que Glória ensina. E isso a gente traz para esse exemplo de sermão, de esboço de pregação. O primeiro momento é difícil, a gente gagueja, a gente erra, a gente vai bater no muro. Mas na segunda vez, a gente vai fazer a volta, né? Não vai batendo no muro, mas quando vai fazer a volta, vai caindo, igual eu fiz. Mas painho não deixa a gente cair. Jesus não deixa tu cair, não. Ele sustenta. Aí na terceira vez, tu já tá melhor. Daqui a pouco tu já tá ensinando. E é assim que a gente começa. Pra honra e glória do nome do Senhor. Amém, Tatiane. Tatiane disse que as camisas dela chegaram. Amém. Coisa boa. Eu já vou dizendo a vocês, quem quiser fazer o pedido das suas camisas, essa camisa linda, maravilhosa, com melhor qualidade do mercado, é só falar comigo que a gente envia para todo o Brasil. E vai todo mundo pregar. Não espere estudar junto com o grupo para começar a pregar, não. Comece. A oportunidade está aberta. Abre a tua Bíblia, começa a ler o livro. Ah, Glória, eu quero começar também, mesmo que eu não vá pregar agora, na sequência das 34 meninas, mas eu quero começar a estudar.
Todo dia a gente está estudando um capítulo de Samuel. Ontem foi Samuel capítulo 1, hoje é Samuel capítulo 2. Glória, eu não estudei ontem. Estudo os dois hoje. Capítulo 1 e capítulo 2. E tira um tempinho, escreve o que foi que Deus falou contigo. Vai procurar o significado das palavras, o que te chamou a atenção. Porque era que Eucana ia subir para o templo, ele ia fazer o quê? Que oferta era aquela que ele ia fazer? Tudo isso, tu vai pesquisando, vai para a internet pesquisar, faz anotação. Risca um monte de caderno, mas escreve, desenvolve, pede ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor quer me ensinar o que através da vida de Ana? O que é que o Senhor quer me ensinar através da vida de Penina? O que é que o Senhor quer me ensinar através da vida de Eucana? Porque nada ali, nada que tá ali é em vão. Tudo traz para nós um ensinamento. Tudo traz para nós uma reflexão, uma correção. Juliana Tenda, dona de muitos edifícios, bom dia. Então, por favor, comece, só comece. Ah, Glória, eu queria pregar na live. Então, tu vai esperar a próxima remessa. Mas, isso, pastor Jadson. Fomos chamados não apenas para receber a palavra de Deus, mas para multiplicá-las. Às vezes a gente só quer receber e vai ficar retendo, só vai inchar, né? Vai inchar, porque tá comendo, vai ficar obeso e não vai dividir nada com ninguém. Pelo amor de Deus, vai ter uma constipação, que nem a Erika diz. Comece a dividir. Você é um vaso que precisa transbordar. O pouquinho que você tem já enche a vasilha de alguém. Então, não espera só aqui. Tu tem uma rede social com mais de 100 seguidores. Se tu tem 10, 4 seguidores, 3 seguidores, já é alguma coisa para tu começar a pregar. Posta uma reflexão. Isso, é isso mesmo, pastor Jadson. Posta uma reflexão. Faz um videozinho curto nos stories. Minha gente, hoje eu aprendi estudando capítulo 1 de Samuel. Isso. Fala, deixa Deus... Reparte, compartilha o que Deus está falando contigo. Ontem eu estudei, Deus falou muito comigo. Em 1 Samuel, capítulo 1. Sobre ser e sobre ter. Porque ter filhos naquela época significava honra, significava prosperidade. Era motivo de muita alegria para uma família ter filho. Uma mulher que tinha filhos era uma mulher frutífera, era uma mulher bem vista. Uma mulher que não tinha filhos, as pessoas já olhavam para ela como alguém que foi castigada por Deus e alguém que não foi honrada por Deus porque ela não tinha filhos. Então, não ter filhos era algo que trazia vergonha para as mulheres estéreis da época. Mas o que é que acontece? Penina tinha muitos filhos, mas ela era tão pobre que ela só tinha filhos. Porque se ela tivesse caráter, ela estava completa. Mas Penina era uma mulher incompleta, porque tudo o que ela tinha era filhos. A Bíblia diz que no caminho do templo, da casa do Senhor, enquanto Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É motivo de alegria ir à casa do Senhor. Penina usava o caminho para o templo para amedrontar Ana, para provocar Ana, para apontar Ana. E eu comecei a meditar sobre isso. Eu disse, meu Deus, quem é que nós temos sido no caminho? Porque essa vida é o caminho. O templo, que naquele contexto era o templo de Jerusalém, onde eles iam entregar sacrifício, para nós hoje é Canaã celestial. O caminho é a nossa vida. Quem nós temos sido nessa vida? O que é que nós temos feito nesse caminho? Será que eu tenho andado nesse caminho com alegria para ir encontrar o meu Senhor? Ou será que eu estou usando esse caminho para ser uma penina na vida de alguém? Para mostrar a alguém que eu tenho e a pessoa não tem, que eu faço e a pessoa não faz. Tá entendendo? Isso me fez refletir muito. E eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa linda. Outra coisa que Deus falou muito comigo foi acerca do posicionamento de Ana. Como quando ele olhou para Ana. Claro que vai precisar ministrar o capítulo 1. Vai precisar sim. Eu tô só pincelando para aquecer a mente de vocês. Quando
ele olhou para Ana e disse a Ana, aparta de ti esse teu vinho. Ele estava dizendo que ela estava embriagada. Era uma mulher que já estava com a alma dolorida, já estava machucada, já estava marcada. E poderia responder a ele. Amém, Maria. Poderia responder a ele à altura do que ele merecia ouvir. Tu entende? Porque às vezes a gente se segura nas marcas que... eu já sou magoada. Eu já tenho feridas, eu já tenho cicatrizes. Isso gerou em mim um gatilho. Uma mulher que não tinha filhos estava sendo apontada. Ela estava sendo provocada o caminho todinho. Ela já tinha muitas marcas de dor. Quando Eli olhou para ela e terminou de piorar o que já estava ruim, ele olhou para ela e disse, aparta de ti esse teu vinho, chamou ela de bêbada. Além de estéril, bêbada. Tu entende? E aí, eu acho interessante que ela não deixou aquilo ali entrar no coração dela, a ponto de ela responder para ele faltando com respeito, ou agora ele vai ter que me ouvir. Eu já tô magoada, agora eu vou juntar tudo e vou cuspir nele. Não, ela disse, não, Senhor, não pense assim de mim. Meu Senhor, ela falou com ele com respeito, explicou para ele a situação que ela estava passando. Mesmo que ele não tivesse nada a ver com aquilo, ela podia dizer assim, tu não me conhece, tu não sabe quem eu sou. Ela podia cuspir na cara dele a revolta dela e pelo que ela tinha ouvido sobre ele. Mas ela entrou no templo para suplicar. E quem anda com Jesus, quem vive oração, quem suplica, tá com o coração, precisa estar com o coração inundado de Deus, a ponto de não responder o que ouve da mesma maneira que recebeu. Tu ouviu a acusação, tu ouviu a afronta, tu ouviu o insulto, mas como é que tu reage diante disso? Eu vi Ana colocando a dor dela no bolso, o insulto dela no bolso e sendo mais humilde ainda. Porque se ela já estava suplicando, ela balbuciava, era tanta dor, ela já estava humilhada ali. Mas ela se humilhou mais ainda, ela disse, meu Senhor, não pense assim de mim. Eu sou uma mulher extremamente triste. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Então não é porque eu estou em dor que eu vou deixar as pessoas me apontarem como alguém que eu não sou. Ela não é bêbada, mas eu também não vou faltar com respeito com ninguém, porque é sobre o que Deus tem comigo e o que Ele tem feito em mim, no meu caráter, na minha vida. Tu tá entendendo? Eu aprendi muito com Ana ontem. E eu quero que vocês façam isso todos os dias, um capítulo por dia. Escreva, pergunta ao Espírito Santo, o que é que eu aprendo aqui? Tá entendendo? Fabrícia me perguntou se eu já postei a parte 2 de Davi. Tem uma playlist inteira, não só com a parte 2, mas com 53 vídeos do Esmagados que vocês assistiram ontem, que eu postei de novo. 53 vídeos no YouTube, no Instagram, no TikTok. Vai lá. Vai lá ser esmagada também. Vamos começar? Vamos começar, minhas meninas, que a gente tem pouco tempo. E quando eu começo a falar, né? Vê a hora não parar nunca mais. Quem necessita de oração? Eu e a minha casa necessitamos de oração também. Nessa oração, vocês apresentem umas às outras. Pede para que Jesus te visite com ousadia, com autoridade, com graça, com coragem. Ele não nos deu espírito de temor. Ele nos deu espírito de ousadia. Se preocupe não, Fabrícia. Vá lá assistir. Deixe Jesus, Ele inundar sua vida, Ele ensinar o que Ele quer lhe ensinar. Vamos orar sim. Maia pediu oração por Viviane. Sim, vamos orar umas pelas outras. E a gente vai louvar um hino depois da oração. E a gente já vai para o versículo 1 do capítulo 18. Achei o hino aqui. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, nesse momento eu estou aqui para te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui. Jesus, hoje nós somos mais de 150 mulheres e alguns homens também acompanhando essa live, teus servos e tuas servas.
pessoas que, assim como eu, precisam de Ti. Jesus, nós precisamos ser moldados por Ti, lapidados, corrigidos por Ti. Nós não estamos aqui porque somos perfeitos, não. Nós estamos aqui porque reconhecemos que não somos e precisamos de Ti. Assim como o devocional de hoje, Jesus, lá em Oséias, falou que Efraim era o pão que era assado só de um lado. Não nos permita ser um pão queimado de um único lado. Jesus, não nos permita viver um falso evangelho, onde nós somos alguma coisa na frente dos outros, mas nós somos terríveis por trás. Não nos permita ser Penina, que entra no templo oferecendo seu sacrifício como alguém muito bom na frente do sacerdote, mas durante o caminho estava provocando, apontando. Jesus, não. Nos corrija. Nos corrija. Que os nossos olhos estejam fixos em Ti, a ponto que a gente não fique apontando os outros, mas que a gente olhe para quem nós somos e o que nós precisamos mudar e melhorar. Que antes de pregar para os outros, Jesus, o Senhor me corrija, o Senhor alinhe os meus passos. Que antes das minhas irmãs pregarem para alguém, que elas possam se corrigir primeiro também. E que a palavra que elas têm ouvido, se alimentado, que elas possam transbordar em outras vidas, no metrô, no Uber, no trem, na van, onde quer que elas estejam, na academia, oh Jesus, na fila do pão, na fila do mercado, na fila da carne, na lotérica, onde quer que elas estejam, na fila do banco, que elas estejam tão lotadas de Ti, no banco de espera de um hospital, de uma consulta, a ponto de não conseguir ficar calada, elas precisam colocar para fora a Tua palavra, porque existem pessoas famintas, e se nós temos pão, é egoísmo não dividir com quem está morrendo de fome. Tem gente perecendo por aí, Jesus, e o Senhor tem nos dado pão para dividir. Então nos ajuda, nos enche da Tua palavra, que caia por terra toda comparação e que o Senhor se apodere da nossa boca, da nossa vida, de quem nós somos. É tudo que eu te peço, desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos louvar um hino aqui, bem proposital. Amém. É porque a gente é de Pernambuco, todo mundo fala igual aqui. É de propósito esse hino, viu? É. Presta bem atenção. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Tá escutando? Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Ô, Juliana, mulher, pia pra aí, Jesus confirmando. Eu te chamei. Escuta ele te dizendo: deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Ele cuida. Ele vai te usando e cuidando das suas preocupações, dos teus medos, dos teus problemas. É. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Sara Farias, deixa eu te usar. Apesar, amém, Silmara. Apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei, oh glória. Apesar do passado, apesar das desilusões, meu Deus, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa ele te usar. Enquanto
eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Não, você é capaz, você só precisa começar. Você só precisa começar. Que te faz chorar. Escuta isso aqui. Meu Deus. Às vezes a gente tá procrastinando. A gente diz eu quero, mas a gente não tem feito nada para evidenciar o nosso querer. Como é que tu quer? Se tu não começou nem a anotar nada, pesquisar nada, precisa começar. Ó, eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. Ele tá dizendo, eu vou te encher. Tu tá entendendo? Que não é o teu conhecimento, a tua capacidade. Ele tá dizendo, eu te encherei. À medida que você buscar, eu lhe dou. Eu lhe entrego. Meu Deus. Coisa linda, Rosana. Rosana disse que vai começar a fazer terapia amanhã. Coisa linda. Comecem. Vou falar até de terapia com vocês já já. Meu Deus, que coisa linda. Deixa eu te usar. Deixa Jesus te usar. Deixa ele te usar. Enquanto ele vai te usando, ele vai curando teu coração. Às vezes a gente abraça para Jesus curar alguém e a gente precisa de cura. Aí Jesus diz, mas na tua obediência, eu curo quem tu estás abraçando e curo você. Tá entendendo? É uma bênção. Ser usado por Deus é um privilégio. Sobre terapia. Eu sempre indico, nós temos a nossa terapeuta, que é a irmã Vilma, né? É nossa missionária, a irmã Vilma, terapeuta cristã. Ela vai cuidar da tua mente, dentro da palavra. Ela vai cuidar do teu coração, ensinando a palavra de Deus. Ela tem uma escuta maravilhosa, acolhedora. Ela vai te ouvir e vai te direcionar. Às vezes a gente não consegue exercer o que Deus quer e viver o que Deus quer porque a gente tá preso no passado. A gente tá preso nos gatilhos da infância. A gente tá preso na culpa, no abuso. A gente tá preso no erro. A gente tá preso. O machado caiu e a gente não sabe a quem recorrer, né? Pra ir lá buscar. Ela atende online. Marca consulta online por chamada de vídeo. Ela atende as minhas meninas do grupo são meninas da irmã Vilma também. E nós temos recebido testemunhos, eu tenho recebido testemunhos que eu não posso contar aqui, mas testemunhos de transformação. Anaele quer o número da irmã Vilma, entra no meu perfil e me chama no direct que eu te mando. Eu mando quem quiser o número de irmã Vilma. Entra lá no meu perfil. Glória, me manda o número da terapeuta. É consulta online. Ela marca um horário contigo, ó. Maiara disse, tem sido um divisor de águas na minha vida. Na vida de muita gente. Teve gente que me disse, meu Deus do céu, que já trouxe testemunho assim. Glória, eu não sabia. Mas na primeira sessão, Jesus já esclareceu tanta coisa pra mim. A respeito de gatilhos do passado, de muito tempo atrás. Então, é uma coisa assim tremenda. Tem gente que diz, eu só precisava ser ouvida dessa maneira. A mente da gente é tão frágil pra gente colocar na mão de qualquer pessoa. Eu sempre digo isso aqui e vou dizer uma vez mais. Você precisa de terapia, mas você precisa colocar a tua mente sobre o cuidado de alguém que conhece o teu Deus, que sabe o que é promessa, que sabe o que é propósito, que sabe que existe um Deus que fala, existe um Deus que cumpre o que fala. Porque todos nós temos promessa e às vezes a gente tá tão machucado, tão marcado pelas coisas da vida. Pode mandar lá, Anaele. Pode sim, pode mandar por lá. E a gente tá tão marcado, tão machucado, que a gente só quer ser ouvido.
E nada melhor do que ser ouvido por alguém que sabe o que é ter promessa de Deus e está machucado nesse caminho. Alguém que vai te direcionar, alguém que vai te abraçar em oração. Irmã Vilma, ela não só atende, ela cuida de você em oração. É uma coisa tremenda. Ela se preocupa em saber como é que você tá. Eu não sei como é que ela consegue gerir tanta gente, mas ela consegue. Ela coloca o teu nome no caderno dela de oração. É uma coisa linda. Por isso que eu indico, em nome de Jesus, você que precisa de terapia. Todo mundo precisa de terapia. Às vezes eu recebo mensagem de pessoas querendo desabafar. Eu digo, minha gente, eu não sou terapeuta, não. O que eu posso fazer por você é orar, mas você precisa de tratamento. Você precisa conversar, desabafar e receber direcionamento. Eu não tenho esse tempo e nem estudei para isso. Aí eu indico, irmã Vilma, que trabalha com isso e vai ajudar vocês. Independente, Glória, eu sou de São Paulo, eu sou da Bahia, eu sou de Minas Gerais, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu quero ser atendida. Mas como é que eu faço? Entra em contato com ela, ela vai marcar um horário com você e vai fazer uma consulta online com você. Glória, eu queria saber, não queria fazer pacote, queria fazer só uma para saber como é. Faz só uma. Entendeu? É um valor significativo que não faz nem cosquinha. Eu acho que é muito baixo, é um valor muito baixo diante do efeito que causa. Eu fico constrangida, assim, com tanto cuidado de Deus, sabe? Como Deus levanta pessoas. E quando Elias, ele pensou que era só ele que estava obedecendo, Deus disse a Elias, ainda tem 7.000, Elias, que não se dobraram. E eu vejo isso a todo tempo. Eu vejo Deus levantando pessoas como irmã Vilma para cuidar de gente sem pedir nada em troca, a não ser um custo mínimo, um valor mínimo, sabe? Eu digo, meu Deus, que coisa linda, Jesus. Abençoa. Minha gente, em nome de Jesus, tu precisa de terapia. Todo mundo precisa de terapia. Eu vivo isso dentro da minha casa. Meu marido faz terapia com a irmã Vilma e é por isso que eu indico. Quem quer o contato vai no meu direct. É por isso que eu indico, porque meu marido, ele precisou de terapia, que ele estava querendo desistir de tudo. Ele teve traumas de infância, de abandono paterno. E quando ele conheceu a irmã Vilma, a mente dele mudou. A mente dele mudou. Não, Dani, ainda não. Tu acredita? Quem faz aqui é Carlos. Inclusive, eu vou começar com a irmã Vilma, nós dois juntos, eu e Carlos juntos. Mas ainda não comecei. Mas não é por falta de vontade. É pra gerir o tempo. Tu entende? Eu converso com a irmã Vilma, recebo alguns direcionamentos dela quando a gente conversa, mas não terapia própria, como o Carlos faz, que Carlos vai lá só para ser tratado. Mas eu vejo os efeitos da terapia na vida de Carlos. Eu conversei com a irmã Vilma um dia, na terça-feira de tarde, na terça-feira à noite, e quando eu comecei a conversar com ela, aí foi um momento que eu comecei a conversar com ela e eu desabafei algumas coisas para ela. Irmã Vilma já me direcionou de um jeito assim, que eu disse, meu Deus, eu não sabia que eu precisava tanto ouvir isso. Pronto, já melhorei. 1000 graus, assim. Eu acordei no outro dia decidida a me organizar. E tem feito efeito no meu coração até hoje. É dom que Deus dá. Então, uma coisa é tu conversar comigo e outra coisa é tu conversar com alguém que Deus levantou para ser terapeuta. Tu entende? É diferente. É coisa linda. Quem quiser o número da irmã Vilma, entra em contato comigo. Glória, me dá o número dela. Eu vou mandar no teu direct. Vou botar nos stories quando eu terminar aqui a live. Vou até anotar aqui. Colocar postar nos stories. E tu vai lá e entra em contato com ela. E quando tu entrar em contato com ela, tu diz que viu aqui na live. Eu ouvi na live. E vai ser uma bênção, uma bênção, uma bênção. Ela vai atender vocês. Diz assim, eu sou uma das meninas de Glória. Oi, Carol, Caroline, Deus te abençoe. Tá bom? Vamos abrir a Bíblia de papel.
Aí, doutora Bárbara é terapeuta, glória a Deus, terapeuta cristã, e é isso mesmo, glória a Deus por isso. Tem propriedade para falar. Pronto, quem quiser o número da irmã Vilma, entre em contato comigo, que eu mando no teu direct, eu posto aqui nos stories. Eu indico assim, de coração aberto, porque é uma coisa que eu tenho vivido na minha casa. Carlos vai fazer terapia, quando ele tá desconcertado, eu digo, tá precisando de terapia. Quando ele volta consertadinho. É uma coisa linda. É igual a academia. Tu tem que fazer pro resto da vida. Coisa mais linda do mundo. Ela é daqui, de Pernambuco, mas ela atende online. E ela vai ficar acompanhando vocês durante todo o processo. Ela responde mensagem. Ela faz as chamadas de vídeo na consulta. É uma coisa linda, 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 linda. Doutora Bárbara tá dizendo, é maravilhoso você ver transformação e evolução, de fato. Vamos para a palavra, minhas meninas, agora. Vocês já sabem que quem quer o número de irmã Vilma é só mandar para mim. Ó, a Maria disse, minha terapeuta, é só mandar para mim no direct, que quer que eu mando lá. Quem quiser entrar no grupo, é só ir no direct, eu quero entrar no grupo, que eu também adiciono. Vou botar aqui de novo nos stories. E a gente vai crescendo em Deus. Jesus vai cuidando do nosso espírito, do nosso corpo e da nossa alma. Ele cuida de tudo. Deus não é Deus de metade. Eu tô aqui para cuidar da tua vida espiritual. Irmã Vilma, com direção de Deus, vai cuidar da tua mente. Tu tá entendendo? E do teu corpo, tu que precisa cuidar, né? Fazer uma caminhada, ir numa academia, fazer alguma coisa, né? Porque aí teu corpo é o que carrega a mensagem que Deus colocou no teu coração. Como é que tu vai chegar num propósito sedentária? Com as articulações tudo entrevada. Porque tu não quer fazer uma caminhada. Porque tu não quer ir na academia. Eu acordei de 5h40 da manhã. Já fui pra academia, já cheguei e já tô aqui pra pregar pra tu. Tu tem que fazer terapia, ir pra academia e se alimentar da palavra. Tá entendendo? Pronto, já entreguei. Evangelho de Jesus. Segundo escreveu João, capítulo 18. Somente o versículo 1 hoje, que diz assim. Depois de dizer essas coisas, a epígrafe diz assim. Jesus é traído e preso. Mas hoje ele tem algumas epígrafes. 1, 2, 3, 4, 5 epígrafes. É assunto para 5 dias ou mais, né? Pode acreditar que a gente vai passar uma semana aqui no 18. Mas a gente vai ficar no versículo 1 hoje. Foi o que fez o meu coração queimar. Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou. Pega a tua caneta. Tua caneta tá aí. As minhas meninas pregadoras da anotação, que elas gostam de anotar. Eu acho isso lindo. Eu também gosto de anotar e minha Bíblia tá toda riscada. Depois de dizer essas coisas, o que foi que Jesus disse, Glória? Ontem nós lemos todo o capítulo 17. Foi a oração de Jesus. Foi Jesus orando e dizendo a Deus na frente dos seus discípulos. Deus, cuida deles, Pai. Cuida deles, que eles te pertencem. Eles sempre foram teus. Protege eles como eu os protegi quando estava aqui. E Jesus estava orando por eles, na frente deles, falando com o Pai sobre eles. E Deus falou muito com a gente sobre isso ontem. E o capítulo é 18 hoje. E depois de orar, a Bíblia diz que Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque de oliveiras. Jesus estava com 11 discípulos nesse momento e ele estava indo para o Calvário. Vocês sabem o que aconteceu no Calvário. Foi um momento de dor, mas um momento que ele inaugurava um tempo de glória. O Calvário era a nossa esperança, apesar da dor. O Calvário, apesar de, na visão romana, na visão de quem estava vendo aquela dor, aquele martírio naquele momento, achava que era o fim. Para Jesus, que sabia o que estava fazendo, era a inauguração de um novo tempo. Então, por mais que estivesse doendo nele, ele sabia o que vinha após. Somos nós que não estamos entendendo o que é que vem após.
Nós estamos olhando Jesus na cruz e por mais que ele já tenha dito que ele vai ser glorificado, por mais que ele já tenha nos dito como vai terminar, mas eu vou ouvir outra vez. E por mais que ele já tenha dito pra gente que vai ter um consolador até o fim da nossa vida, quando a gente olha para o cenário do Calvário, a gente acha que o cenário é o fim, que o Calvário é o fim. A gente vê Jesus pregado no madeiro. A gente diz, acabou pra gente. Os romanos estão achando que venceram. Satanás está achando que ganhou, né? Os romanos estão achando que estão por cima da carne seca. A sociedade que disse, matem-o e soltem Barrabás, tá achando assim, que vergonha, bem feito, né? E Jesus está dizendo assim, vocês não sabem o que é que tem aqui depois. Vocês não sabem o que vem depois. É por isso que Jesus ele diz pra gente, tenham bom ânimo, porque ele já sabe o que vem depois da cruz. Jesus, ele sabe o que acontece. E ele já nos disse. A promessa de Deus sobre a tua vida é porque ele sabe o final da tua história. É porque o teu Cronos é isso daqui. E o Kairos de Deus é isso daqui. O Cronos é o tempo do homem e o Kairos é o tempo de Deus. E Deus, ele olha o teu tempo por completo. Ele olha de cima. Tu entende? Ele vê a tua história toda e é por isso que ele diz, tenha bom ânimo. Eu sei o que vem depois da cruz. Eu sei o que vem depois. É por isso que eu digo, se anime. E a Bíblia diz que Jesus atravessou com os seus discípulos em direção ao Calvário. E ele passou pelo Vale de Cedron. O Vale de Cedron. Antes da vitória, existem etapas. Etapas que nós precisamos viver. Etapas que nós precisamos ter a maturidade de entender que nenhuma vitória vai ser colocada no teu colo de sopetão, assim do nada. Eu vou vir aqui e vou jogar a vitória no teu colo antes de te preparar, antes de te moldar, antes de tirar os carrapichos que precisam ser tirados. A nossa maior vitória é o céu. E no devocional de Spurgeon ontem, que a maioria de vocês tem, inclusive quem não tem, é só ir na vitrine do meu perfil e adquirir o seu. Mas a maioria das minhas meninas tem um devocional desse. Fala justamente sobre isso. Que no caminho nós estamos sendo moldados, aperfeiçoados, lapidados e transformados. E Jesus estava indo para o Calvário. Era o começo da nossa vitória. Mas ele atravessou o Vale de Cedron com os seus discípulos. O que significa o Vale de Cedron? Cedron, em grego, em hebraico, significa Kidron, escuro, sombrio ou turbulento. Jesus estava indo para o Calvário, que já era ruim, mas ele ainda passou por um lugar escuro, sombrio e turbulento. Mas Jesus não passou só e nem os discípulos passaram só. O que para nós é temeroso passar sozinho, na companhia de Jesus a gente passa. E o Vale de Cedron, ele não é um lugar onde você vai viver, é um lugar onde você vai passar. Amém, Caliane. Glória a Deus por isso. É um lugar onde você vai passar. Cedron não é tua morada. Não. Cedron é tua passagem. São etapas até a vitória. E a Bíblia vai dizer que Cedron é um lugar escuro, um lugar sombrio, um lugar turbulento. Um lugar que mexe com o teu coração e com as tuas emoções. Cedron são os vales, as provas, né? Mas acontece muita coisa no Cedron.
A Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 23 e 30, até o 30, que quando Davi, ele teve o trono usurpado por Absalão, a Bíblia vai dizer que Davi pegou os seus homens, alguns de seus homens, e ele foi para o Cedron. Cedron era o lixeiro de Jerusalém. Era onde as pessoas jogavam os restos de sujeira, de lixo da sua casa. Vai ter momentos na nossa vida que nós iremos viver o Cedron. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 23 até o 30. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai precisar passar pelo Cedron. Spurgeon tem um texto que eu vou ler para vocês agora, para que tu entenda. Capítulo 18 de João, Jesus atravessando com seus discípulos. Jesus vai atravessar com a gente por alguns cedrões. Mas existem coisas que a gente só vive se a gente passar pelo Cedron. O Cedron, ele é um lugar de dor. Ele é um lugar de provação. Mas ele também era um lugar onde os reis fiéis jogavam os ídolos adorados pelo povo naquela época. Então, o Cedron é um lugar de reconhecimento, alinhamento, humilhação, dependência e transição. No Cedron tu chora, mas no Cedron Deus te refaz. No Cedron Deus te leva, te trata e te levanta mais forte e melhor. A gente precisa do Cedron. A gente precisa. A gente só valoriza a claridade quando a gente passa pela escuridão. A gente só valoriza o bom cheiro quando a gente passa pelo mau cheiro. A gente só valoriza o alimento quando a gente passa pela escassez. A gente só valoriza a saúde quando a gente passa pela falta dela. Tu entende? Então o Cedron é necessário. Spurgeon vai dizer sobre Davi. Davi atravessou aquele ribeiro sombrio quando estava fugindo de seu filho traidor, com seu povo que lamentava. O homem segundo o coração de Deus não foi eximido de problemas. Não. Sua vida era cheia deles. Se o homem segundo o coração de Deus não foi eximido de problemas, no Novo Testamento nós olhamos Jesus, santo, puro, limpo, sem pecado, atravessando o Cedron. Imagina eu e tu, sinceramente. Ainda bem que nós atravessamos com ele. Ele tanto foi ungido pelo Senhor como oprimido por ele. Porque então devemos esperar e escapar. As pessoas mais nobres esperaram diante portões da tristeza com cinzas sobre suas cabeças. Porque então devemos nós reclamar quando alguma coisa estranha acontece conosco. O próprio Rei dos Reis não foi favorecido com uma estrada mais alegre e adequada para um membro da nobreza. Ele passou pelo imundo ribeiro de Cedron. Jesus passou por onde fluía a imundície de Jerusalém. Deus tem um filho sem pecado, mas não tem nenhum filho sem vara. Sabe o que é isso? Nenhum filho sem correção, nenhum filho sem alinhamento. Ele vai tratar você. Ele vai lapidar você. Ele é quem vai moldar você. É por isso que ele vai te levar para alguns cedrões. Ele vai te levar para um lugar onde ele vai tratar quem você é, para que a gente venha chegar pertinho dele da maneira que ele quer. Você acha que você vai chegar no céu de todo jeito? Você acha que você vai cumprir o chamado de Deus de todo jeito? Não. Deus dele não quer que a gente seja um pão assado de um lado só, como Efraim era. Oséias vai dizer que Efraim era um pão queimado de um único lado. Significa dizer, um lado estava cheio de religiosidade e o outro lado estava cru. Tá entendendo? É uma conta que não fecha. Na frente dos sacerdotes tinha muita religiosidade, tinha muita lei, tinha muita pompa. Mas por trás era cheio de pecado, de imundície, de disse-me-disse, de fofoca, de inveja, de
de soberba, de tanta coisa que não presta. Tu entende? Deus nos leva pro Cedron pra assar os nossos dois lados. Coisa linda! Pra te equilibrar, pra te refazer, pra dizer assim, eu quero você de maneira uniforme na minha presença. E Spurgeon vai continuar dizendo, eu tô lendo aqui e eu tô fazendo uma correlação entre 2 Samuel e João capítulo 18, quando Jesus vai atravessar o Cedron com os seus discípulos. Esse é o devocional Manhã e Noite com Spurgeon. Quem ainda não tem, na minha vitrine aqui, é só tu entrar lá e comprar. Eu acho que ele tá uns R$56. É um texto pra noite e um texto pra manhã. Tu lê um texto de manhã e tu lê um texto à noite e ora em cima disso. É cada tapão na boca do estômago pra gente aprender a ser crente e ser gente, chegar no céu. Esse é do dia 31 de maio. Vai lá, compra lá na minha vitrine. E aí, Spurgeon vai dizer, é uma grande alegria crer que Jesus foi tentado de todas as formas como nós o somos. Qual é o nosso Cedron nessa manhã? Deixa eu te perguntar. Qual é o teu Cedron nesta manhã? Qual é o teu vale de dores, de escuridão e de lágrimas nesta manhã? Meu Jesus. É um amigo infiel? Uma triste perda? Uma reprovação insultuosa? Um pressentimento sombrio? O rei passou por tudo isso. É dor no corpo, pobreza, perseguição ou desprezo? Sobre cada um desses cedrões, o rei passou antes de nós. Em toda a angústia deles foi ele angustiado. A ideia de estranheza em nossas provações deve ser banida de uma vez para sempre, pois aquele que é cabeça de todos os santos conhece por experiência a dor que achamos ser tão peculiar. Todos os cidadãos de Sião devem estar livres da honorável companhia dos pranteadores, da qual o príncipe Emanuel é cabeça e capitão. Apesar da humilhação de Davi, ele retornou em triunfo para a sua cidade, apesar de passar pelo Cedron. Tu tá entendendo? Presta atenção nisso aqui. Apesar de passar pelo Cedron, ele voltou em triunfo para a sua cidade e o Senhor de Davi levantou vitorioso do túmulo. O Senhor de Davi, Jesus. O meu e o teu Senhor. A morte não venceu ele. Ele levantou vitorioso no terceiro dia. E Spurgeon vai dizer, tenhamos bom ânimo então, pois também venceremos o dia. A gente também vai vencer o Cedron. Devemos ainda, com alegria, tirar água dos poços da salvação. Ainda que agora estejamos passando por uma temporada de ribeiros nocivos de pecado e tristeza. Coragem, soldado da cruz. O próprio rei triunfou após passar pelo Cedron. E você também triunfará. Se tem uma coisa nessa manhã que o Senhor te chamou para te dizer, é que você vai vencer o Cedron. Você vai passar triunfante. Você vai vencer. Você vai vencer esse vale de lágrimas. Você vai vencer essa escuridão. Você vai vencer essa humilhação. Você vai vencer esse tempo ruim que você está passando de medo, de culpa, de desespero. Você vai vencer. Como Jesus venceu. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, fortalecei-vos no Senhor. Eu gosto demais desse versículo. Ele faz meu coração queimar. Efésios capítulo 6, versículo 1. Não, versículo 10. Ele diz, fortalecei-vos sempre no Senhor e na força do seu poder. Eu gosto de ler esse texto porque esse texto me lembra que eu não tenho capacidade de passar pelo Cedron sozinha. Tu tá entendendo? Esse texto me lembra
que eu só tenho força se eu estiver no Senhor. Como é que eu me fortaleço no Senhor? Estando perto dEle, orando e lendo a palavra. Eu, como Spurgeon disse, tire água do poço da salvação. Água é palavra. Abre a palavra e bebe dela. Se alimenta, que tu vai ter força para passar pelo cedron com Jesus. Você vai vencer. Você vai alcançar. Você vai triunfar com Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes. Você não vai permanecer firme se você não estiver no Senhor. Você só vence se você estiver no Senhor. Ele diz: contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Eu encerro te dizendo: se fortaleça no Senhor. Jesus atravessou o Cedron. Davi atravessou o Cedron. Davi voltou para o trono triunfante. Jesus ressuscitou e continua triunfando. E em Jesus, fortalecidos em Jesus, abraçados, agarrados em Jesus, a gente consegue vencer o Cedron também. Eu sei que tem muita gente passando pelo Cedron no dia de hoje. Eu não sei qual é o teu Cedron, mas teu Cedron pode ser uma escassez. Teu Cedron pode ser um marido desviado, um cenário difícil no teu casamento. O teu Cedron pode ser a falta de emprego. Teu Cedron pode ser enfermidade. Teu Cedron pode ser uma guerra mental, a depressão, a ansiedade. Mas o apóstolo Paulo nos deu uma receita. Se fortaleça no Senhor. Tainara me perguntou que tem mais. Fui ver o devocional, mas tem 3 tipos. Qual a diferença? Devocional manhã e noite com Spurgeon. Esse daqui. Esse daqui. O meu tá velhinho. Mas não tem errada não. É essa cor, tá na minha vitrine. Manhã e noite. Tem um texto de manhã e um texto à noite. Se tu for pela minha vitrine, tu encontra o certinho. Deixa eu dizer a vocês, para encerrar. Se fortaleçam no Senhor. Não busquem força em mais ninguém. Às vezes a gente tá batendo em portas erradas. Tá fraco porque tá batendo na porta errada, né? Tá se ajoelhando, mas não tá contando tudo a Jesus. Aí tá se levantando do mesmo jeito. Por quê? Porque não contou tudo. Não entregou tudo. Como é que tu estás no Cedron para aprender e levantar triunfante e tu não estás aproveitando a oportunidade para deixar tudo no altar? Entra no Monte das Oliveiras, como a gente já estudou sobre isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e conta tudo. Jesus, eu não tô bem. Jesus, eu tô sentindo raiva. Eu tô sentindo medo. Eu estou sentindo dor. Eu estou sentindo. Estou me comparando. Eu estou com vergonha. Eu estou com inveja. Eu estou com ciúme. Jesus, a partir do momento que tu entra na presença dele, tu abre teu coração e diz exatamente o que tu estás vivendo nesse Cedron. Quando tu levanta diferente, porque ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu dobro os meus joelhos com o meu peso do meu fardo enorme, mas eu coloco diante dele quando eu verbalizo. Quando eu levanto leve. Cheia de problemas ainda, mas a minha mente tá leve. E o primeiro sinal de que ele vai resolver as tuas preocupações é ele dando paz no teu coração e na tua mente. Ele me faz descansar em verdes pastos.
Eu não descanso porque eu quero, eu descanso porque Ele me faz. Tu consegue entender? Águida, colocar na mão de Deus e confiar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele contemplar. Tu entende? Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo não é metade, não é algo parcial. É quando tudo deixares no altar. Tudo. Deixe tudo. Seu pecado não pega Jesus de surpresa. Seus sentimentos não pegam Jesus de surpresa. Dizer a Jesus que você sentiu inveja de alguém não pega Jesus de surpresa. Pelo contrário, quando você abre o coração e abre a boca e diz o que você sentiu, Ele vai tirar esse sentimento do seu coração. Ele vai transformar você. O altar troca as suas vestes. O altar limpa quem você é e lhe refaz. Na presença do Senhor, Ele nos transforma. Não existe outro lugar para ser refeito. Tu consegue entender? Aproveita esse cedron para desenvolver intimidade com o teu Deus. Amém, minhas meninas? Vamos orar? Hoje é dia de círculo de oração. Hoje é dia de áudios enormes no grupo. Tu sabe, né? Hoje é dia de áudios enormes no nosso grupo. O áudio da pregação da tarde, tu sabe que vai pro grupo. Eu me alimento e vocês se alimentam da mesma comida que eu. E é isso. E quem quer entrar no grupo, manda mensagem no meu privado. Quero entrar no grupo. No meu direct, que eu mando o link, tu entra. Quem quer fazer terapia com a irmã Vilma, que eu já indiquei aqui, vai no meu privado e diz que quer o contato da irmã Vilma, que eu mando. E é isso, tá bom? O propósito de quarta-feira que nós vamos fazer amanhã. Nós temos de meia-noite de hoje até meia-noite de amanhã para orar, meditar na palavra e louvar 3 hinos, que tá tudo lá no panfletinho que eu mandei no grupo e vou mandar novamente. Então, quem quer entrar no propósito, são 7 semanas, a gente já fez uma, mas é só tu fazer mais uma. Também te amo, Célia. É só tu fazer mais uma quando a gente terminar. E o Senhor, Ele vai te visitar, eu tenho certeza, como Ele tem nos visitado. Vamos orar? Quem quer entrar, vai no direct, porque não tem como eu mandar link aqui. Tu sabe, né? Vocês perguntam, mas vocês sabem que eu não consigo responder aqui, eu não consigo comentar, eu não consigo mandar link. Vocês precisam ir no meu direct. Quero entrar no grupo, quero comprar camisa, quero o número de irmã Vilma. Tem que ir no meu direct, porque aqui eu não consigo fazer nada. Aqui eu só consigo falar. Tá bom? Vamos orar, minhas meninas? Maravilhoso Deus, nós estamos aqui mais uma vez na tua presença para te louvar, te bendizer e te agradecer. Te agradecer pelo privilégio de estarmos na tua presença. Te agradecer pela vida, pela saúde, pela oportunidade e pelo cedron. Te agradecer pelo vale que estamos passando contigo. Estamos passando. Te agradecer porque ele não é morada, ele é passagem. Morada é Jerusalém. Morada é a tua presença. Morada é estar contigo, Jesus. Então cobre a nossa vida com o teu sangue, a nossa casa, quem nós somos e o que temos. Somos carentes e dependentes de ti. Nos guarda, nos cobre, nos corrige, nos alimenta. Estende as tuas mãos sobre as nossas vidas, Jesus, e nos dá uma terça-feira cheia da tua presença. É tudo que eu te peço. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Minhas meninas, estenda a tua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Eu amo vocês. Até amanhã, de 6 da manhã. Amanhã às 6, porque aqui é feriado. Meu esposo vai estar em casa. Tem um monte de coisa para fazer. Ele trabalha a semana toda. Tá em casa amanhã. Então amanhã estaremos às 6. Quem não conseguir entrar às 6, eu vou soltar no YouTube e tu acompanha de meio-dia ou na hora que der. Tá bom, minhas meninas? Deus abençoe a vida de vocês. Eu amo vocês. Eu que amo vocês. Continuem orando por mim, que eu tô orando por vocês.
Façam terapia, tá bom? Vão pra academia. Vão fazer caminhada. Tô esperando o chegar do fabricante, Mari. Vai chegar do fabricante ainda. Eu acredito que sexta-feira tá chegando pra eu enviar. Deus abençoe a vida de vocês. E até amanhã às 6. Beijo.